Então vamos começar a nossa leitura de hoje, que fala em Gênesis 6, que é a corrupção da humanidade. Gênesis 6:1 fala: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e acolheram para si aquelas que lhes agradaram. Os filhos de Deus aqui nessa leitura refere-se aos anjos. Os anjos ultrapassou o seu limite, né? Deus estabeleceu o limite, mas os anjos, eles ultrapassaram limites. Não era para ele tomar mulher para si, mas infelizmente até os anjos, né? Mas depois eu vou explicar. No livro de Hebreus fala que Deus não socorre a anjos. Os anjos falharam, Deus desistiu dos anjos. O homem falhou, mas Deus não desistiu do homem, né? Então, que grande amor pelo homem o Senhor tem. Então, vamos continuar. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Essa questão de o espírito contenderá, meu espírito não contenderá, é na questão de quando o homem for fazer algo que desagrada a Deus, o espírito ali ia contender, ia tocar a sua consciência, né? Que a consciência é uma das partes do espírito, que a gente já vimos. Então a Bíblia diz que o Senhor fala que o espírito dele não ia mais contender com o homem. Que grave, coisa grave os anjos fizeram, né? Naqueles dias havia nefilins na terra. Nefilins gigantes. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado e na terra, e que toda a inclinação de pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Não foi fácil para Deus dizer que se arrependeu de ter feito o homem, né? Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas Deus, chegou um momento que ele se arrependeu de ter feito o homem. Disse o Senhor, no versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. Mas não para por aí. Em toda a terra, a gente vai ver agora, existiu um homem que era diferente. No versículo 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na outra versão do João Ferreira da Almeida fala assim: Noé achou graça diante de Deus, no sentido de mercê. Deus se agradou de Noé. É como Deus tivesse dito assim: esse é diferente. Então, meus amados, por causa de um homem, Deus não exterminou toda a humanidade. E Noé, a Bíblia diz que ele andava com Deus, né? No 9 diz assim: esta é a história de Noé, da família, a história de Noé e sua família. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, está aqui, ó, o que levou Deus a não exterminar completamente a humanidade. Diz que Deus, ele achou graça. Noé achou graça diante de Deus, né? Deus se agradou de Noé. E aqui diz que Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E ele andava com Deus. Então essa palavra andar com Deus é muito forte. E é o segredo para o homem, né? Ter uma vida espiritual muito vitoriosa. É andar com Deus. Então, por que Noé? Deus se agradou de Noé.
Ele andava com Deus. Então o que Deus mais quer hoje é a presença do homem, né? O que Deus ama é a presença do homem. O homem pecou, mas Deus não desistiu do homem, né? Então, meus amados, então fica essa mensagem para hoje. Como nós precisamos andar com Deus. E como falamos na outra mensagem, o segredo que o Senhor mostrou para nós é invocar o nome do Senhor. Com certeza Noé invocava o nome do Senhor. Por isso que ele andava com Deus. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, o Senhor falou a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então o desejo do coração de Deus é que o homem ande na sua presença. E Jesus é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos.